Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Começando o nosso episódio 96 do Café com a Lu. E hoje a gente vai falar sobre silêncio. Bem-vindas, meninas. Sejam todas bem-vindas. Vamos começar aqui. Hoje nós vamos falar, vai ser um café mais rápido, né? Eu quero começar aqui com, já assim, deixando que a gente fazer cafés mais rápido, com menos de 30 minutos, né? Eu quero, a partir de agora, a gente diminuir o tempo e começar logo com o tema. Boa tarde, boa tarde. Hoje, nosso cafezinho das tardes. Hoje eu tô tomando um chazinho, gente. Não tô nem com cafezinho hoje. Tomando um chazinho, porque algo me aconteceu hoje, na hora do almoço, e eu me senti um pouquinho desconfortável, então resolvi fazer um chá no lugar do café e tomar um chazinho aqui, né? Mas com a mesma representação aí do nosso café, né? Que é a união, que é a troca de energia. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o silêncio, né? O porquê que a gente precisa silenciar, sabe? Do mesmo jeito que a gente precisa de falar, a gente também precisa de se comunicar, a gente precisa de colocar para fora, a gente também precisa de internalizar, a gente precisa do silêncio, a gente precisa calar muitas vezes, né? Para poder, para a gente poder alinhar tudo, equilibrar. O equilíbrio, ele vem dos dois lados. Ora a gente precisa falar, ora a gente precisa silenciar. Então, e quais são esses momentos do silêncio, né? Quais são os momentos que a gente precisa silenciar? Eu fiquei pensando muito nisso essa semana, porque eu falo, quando a gente está fazendo mandala, às vezes a gente silencia, né? Muito, né? Às vezes não, eu acho que todo mundo que faz mandala equilibra isso, né? Você está com uma meditação ativa, mas você está em silêncio. Quantas vezes você está ali fazendo e falando, de repente você vê, você já silenciou, já se calou e você está ali concentrada naquilo ali, fazendo ali, né? Então eu falo que quando eu dou aula de pontilismo, e que eu vou começando a mostrar os pontos, às vezes eu me calo, né? Eu estou explicando e às vezes eu calo ali. Por quê? Porque aquilo ali faz com que o nosso consciente, né? Ele volta para aquilo ali. E também o nosso inconsciente também entra no mesmo sistema. Então, e aí é o momento do silêncio, né? É o momento que a gente internaliza ali, fica mais calado, e a meditação ativa, ela também nos silencia, né? A passiva e a ativa, né? Então, entrar em meditação tanto passiva quanto ativa nos faz voltar para dentro. E o silêncio é isso, né? Entrar, olhar mais para dentro da gente, olhar mais para o interno, né? E falar assim, caramba, às vezes eu preciso me calar para entender. Né? Quando a gente está em algum movimento, por exemplo, qual o momento que a gente está ali com pessoas e que a gente precisa calar? Né? Qual o momento que a gente precisa falar? Então, entender o silêncio, entender esse momento que é necessário na nossa vida, nesse momento, por exemplo, nesse momento você está ali junto com muitas pessoas e conversando. Às vezes você está falando e a pessoa não está nem te dando atenção. Esse é o momento da gente calar, sabe? Porque quando você se depara com situações de que o outro não quer te ouvir. Porque às vezes a gente quer falar, mas o outro não quer te ouvir. Então, é momento de você dar um passinho para trás. Eu sempre falo,
a gente sempre precisa dar esse passinho para trás, né? Para poder entender, é momento de eu seguir ou é momento de eu parar? Então, o silêncio não, ele só nos traz benefício, né? Eu falo, eu prefiro, às vezes, aqui com vocês, eu estou conversando todo o tempo e a gente está, né, em movimento, então eu falo muito. Mas, normalmente, eu sou calada, né? Eu sou tímida, eu me tenho muito como uma pessoa tímida, uma pessoa mais, né, ali na dela. Então, quando eu estou no meio de movimento de muita gente, eu sempre sou mais calada. Eu prefiro ouvir, escutar, entender ali do que ficar falando, né? Tanto que da minha infância, lá de trás, eu sempre fui de nunca falar. Uma das minhas quebras de crença, de sentimentos e de tudo que eu tive que trabalhar foi a timidez, né? Porque eu jamais eu faria uma live assim. Jamais eu falaria tanto como eu falo hoje, né? Aqui com vocês. Porque isso até na faculdade eu fugia de falar em público, de me expor sempre, né? Então, desde lá de trás, de criança, eu sempre fui mais calada, eu sempre fui mais quieta. Eu nunca fui de estar no meio de muitas agitações, né? Então, isso é de cada um, né? Tem pessoas que já nascem falantes, né? Eu falo, meu neto tem 3 anos, ele anda na rua, oi, bom dia, oi, o meu nome é Oliver, ele fala para todo mundo, oi, e o seu? Pergunta, e o seu? Como é seu nome? Ele fala, para todos, a gente vai andando assim, vai no mercado, quem ele encontrar, ele fala, né? Ele fala, oi, o meu nome é Oliver. Então eu falo assim, já nasce, né? A criança, todos nós já nascemos com o nosso lado, né? Mais yin, mais yang, né? E qual é o melhor, né? Qual é a melhor forma, né? Quando a gente fala de silêncio. Silêncio, ele te traz para onde, né? Então, quem é muito falante também tem que se silenciar, né? Tem que buscar o equilíbrio, porque é exatamente isso, é entrar nesse equilíbrio, né? Nem tanto yin, nem tanto yang, né? O equilíbrio faz com que a gente entra nesse caminho do meio, né? No caminho do meio e não pesa nem de um lado e nem do outro, né? Então, uma das coisas para a gente entrar no silêncio é a meditação, né? A meditação, ela nos leva para esse silêncio. Eu escuto muito no Lu, eu não consigo meditar, eu não consigo silenciar totalmente o meu corpo, né? E então, assim, e a gente entrar nesse processo, porque isso é hábito, né? A gente entrar no processo do silêncio, uma das coisas que faz com que a gente entre nesse processo é fazer mandalas, né? Fazer mandala, quem faz mandala aí, quem entra nesse silêncio? Me conta aí, né? Como que é para vocês esse silêncio? Gil, seja bem-vinda. Bem-vindas, meninas. Como que é para vocês esse silêncio? Como que você silencia muito quando você está fazendo mandalas, né? Você entra nessa meditação ou você gosta mais de estar ali escutando? Porque eu gosto muito de fazer mandala também com uma música, né? Mas a música, ela tá fora, ela não tá dentro. Então, o silenciar, às vezes, não... É por isso que eu falo, a meditação ativa, ela nos coloca nesse lugar de silêncio, mas ativamente, né? A gente está ativo aqui, a gente está vendo tudo que está acontecendo,
mas a gente está em silêncio. Então a gente internaliza mesmo com os olhos abertos, mesmo vendo o que está acontecendo ao nosso lado, mas nós estamos aqui dentro, né? Sentindo aqui dentro, sentindo o nosso silêncio, escutando o nosso silêncio aqui, só a gente com a gente mesmo, né? Então isso é bem interessante quando a gente está fazendo mandala e quando a gente entra na meditação ativa, né? Eu gosto muito de sempre colocar uma musiquinha assim para fazer mandala, né? Para quando eu estou em meditação ativa. Olha só, a Sinaida colocou aqui, entro num mundo meu, fico em paz, em harmonia, não gosto nem que falem comigo. Tem dias que fico ouvindo mantras, olha aí, é isso, às vezes, então, isso vai de cada um, né? E é isso mesmo, tem dia que a gente quer estar ali só, né? E quanto mais a gente entra nessa concentração, eu falo assim, quando eu estou mais sozinha e fazendo a minha mandala ali concentrada, eu adianto ela muito mais, ela sai muito mais rápido, né? Quando tem pessoas, quando tem muito barulho à minha volta, eu não consigo dar aquele amp na mandala ali, não consigo colocar ela para frente tão rápido quando eu faço ela sozinha. Então, isso, por quê? Porque atrapalha, né? Porque a gente não silencia totalmente a nossa mente, sabe? Hoje eu já aprendi a silenciar mesmo tentando com pessoas à minha volta, mas não é igual quando a gente está sozinho, não tem como ser, né? Porque tira a atenção, a gente olha, né, para o lado, a gente sai ali da concentração daquilo ali e olha para ver o que está acontecendo. Então acaba a gente não tendo esse silêncio total, mas a gente consegue fazer a meditação ativa, mesmo estando com pessoas à nossa volta, né? Eu também sou dessas, que eu gosto de estar nesse meu mundo também, como a Sinaida coloca, né? Ela entra num mundo que é o mundo meu, né? Ali. Então, eu me conecto ali e vou, né? E vou fazer, e vou me entregar e fazer e dar o meu melhor. E geralmente é assim que acontece, né? Com o nosso silêncio ali, com o nosso momento, né, de fazer as nossas mandalas. Eu gosto de entrar em conexão com a mandala antes, né? Antes de tudo. Então, aí nesse momento, quando eu vou preparar minha mandala, quando eu vou me conectar com os cristais, quando eu vou fazer o primeiro movimento de intenção, aí sim. Aí eu não consigo fazer com pessoas à minha volta, com pessoas falando aí não, né? Agora, para pontilhar, tudo bem, já dei a minha intenção, já estou ali, já sei, me conectei com aquilo ali. Se tiver alguém do lado, eu paro, eu continuo. Mas quando eu vou preparar, eu não consigo preparar minha mandala, dar toda a intenção, me conectar com os cristais, entrar no processo ali, né? Para poder fazer a canalização que eu preciso, né? Porque eu entro realmente ali em um transe, né? Eu vou, aí é um silêncio mesmo, mente, corpo, espírito, né? Eu vou ali parar, eu vou sentir aquela energia, eu vou me conectar com tudo ali, aí sim, é um momento mesmo de parar, de olhar e sentir vindo lá de dentro da alma, vindo lá de dentro do seu ser, né? E me conectando com essa energia que para quem eu preciso entregar essa mandala, né? Então aí eu entro num processo bem intenso mesmo. Olha só, ela diz assim: meu mundo diz que moro em outro mundo, né?
E é isso mesmo, né, Sinaida? Quando a gente, esse silêncio que a Sinaida está falando, eu estou imaginando essa forma de silenciar dela, né? Meu mundo diz que moro em outro mundo, né? Então, quando esse silêncio vem, né, esse lugar, né, que você precisa estar, é o momento que eu falo que quando eu começo a fazer a mandala, quando nesse meu processo de iniciar ali, eu também tenho que estar nesse mundo que nem todo mundo entende, né, que existe esse mundo por trás, né? E é um mundo realmente, é um mundo que realmente é um mundo diferente, né? É um mundo que não é esse que a gente está vivendo aqui fora. É um mundo de conexão, é um mundo da espiritualidade, né? Que a gente entra, que a gente se conecta, né? Então, igual a Sinaida, ela já entra nesse processo com a mandala, né? Fazendo todo o processo. Eu entro nesse primeiro passo, me conecto com isso, me entrego para essa mandala, começo ali naquele processo e aí eu solto. Aí eu deixo que venha do jeito que tem que ser. E aí eu vou fazer essa mandala ali com a meditação ativa, mas eu me solto para isso, né? Eu deixo acontecendo. E também não faço uma mandala de uma vez. Eu não faço, né? Eu pego uma mandala, até as pequenininhas eu já percebi que eu tenho que parar, sabe? Às vezes, porque uma pequenininha ali, você faz ela em uma sentada, né? E às vezes eu paro, eu paro, mesmo que seja bem pequena, eu paro e como se fosse assim, eu preciso dar uma respirada, eu preciso, né, e pegar novamente. Então, é muito raro eu fazer uma mandala, sentar e terminar, fazer e sentar. Ali e terminar essa mandala em uma sentada, né? Mas tem muitas pessoas que fazem isso, principalmente quem entrega, né? Que faz muitas mandalas por dia. Porque dá para fazer produção, né? Para quem faz produção é diferente. Meu caso, não. Meu caso, eu faço mesmo. É muita conexão, é muito contato, é muita energia trabalhando ali, né? Mas para quem faz produção, pode fazer umas. Eu falo assim, mandalinha pequenininha, né? De brinco, de chaveiro, mandalinha. Você faz umas 50 por dia, né? Ali, uma sentada, já faz um monte de mandalinhas ali para poder dessas. Eu estou falando no processo mesmo intuitivo ali, mas um processo canalizado, um processo, né, que são as nossas mandalas terapêuticas. Então é diferente o processo. Aí eu percebo que a gente precisa desse silêncio mesmo, né? Desse silêncio, dessa conexão, né? Se conectar ali e fazer, né? Fazer e cada um do seu jeito, né? Cada um do seu jeito, mas o silêncio acontece. O silêncio acontece em todas as fases aí de qualquer um, né? Pena Chapada dos Veadeiros. Eu estou em Brasília, então é bem próximo da Chapada aqui, né? Eu tenho uma conexão boa com a Chapada. Ela entrou aí. Você fala aí de onde que você é. E seja bem-vindos. Legal. Então, gente, é isso, né? Aqui eu falei que nosso café ia ser bem rápido hoje. Eu quero fazer momentos bem curtos, né? Porque eu estava falando, nós estamos 96 cafés já hoje, né? E tem cafés de 2 horas. Então, hoje, separando todos esses cafés aí, que eu tô colocando tudo lá dentro do CMA,
dentro do nosso clube das mandalas por assinatura. Então eu estou vendo que é muito longo, né? Então tem cafés que dá um curso, né? Que dá para dividir ali em 10 aulas. Anderson, bem-vindo, querido, também. Então são muitas aulas e fica muito longo, né? Então, assim, o pessoal para assistir ali dentro do CMA, eu sei que vão escolhendo ali por temas, né? Porque cada um tem um tema, mas os mais curtos, daqui para frente nós vamos fazer mais curtinho mesmo, para ter mais essa facilidade de assistir depois, né? Como vão ficar todos lá dentro do clube, então a gente vai diminuir o tempo dos nossos cafés aqui. Boa tarde, Anderson. Saudade aqui do nosso clube, da nossa turma, né? Estou tentando reunir todo mundo de novo aqui. Eu fiquei distante muito tempo e voltando, né? Voltando para a gente poder ter essa conexão novamente, né? Voltar aqui e ter esse compartilhamento, né? De arte mesmo, de trabalho de cada um. O Anderson é um querido desde o começo do clube. Ele participa aqui comigo, de várias lives, né? Já participou muito comigo e eu sou grata pela sua vida aqui, viu, Anderson? Seja muito bem-vindo sempre, tá? E todos aí que estão chegando, que vai agregando aqui com a gente, né? E vamos juntos, tá? Então, gente, é isso. Vamos silenciar, vamos calar um pouquinho. Eu falo que falar menos e escutar mais, né? O Osho sempre dizia isso, né? Que é melhor calar e escutar do que falar, né? Do que falar demais. Então, a gente ficar no silêncio é muito mais sábio do que falar muito, do que falar por falar, né? Também fiquei um pouco distante. Sim, ele falou que também ficou um pouco distante, mas sempre que dá uma passadinha aqui. Gratidão, querido, gratidão. Então é isso, tá? Então hoje a gente fecha aqui o nosso café, tá? A gente fecha, vamos silenciar, vamos entrar, né, na meditação ativa aí com as nossas mandalas, com o nosso trabalho, né? Tentar escutar mais o nosso coração, né? Porque às vezes quando a gente está muito fora, a gente quer escutar o coração do outro, né? E às vezes a gente deixa de escutar o nosso próprio coração. Então, quando a gente silencia, a gente escuta mais o nosso coração, né? A gente deixa o barulho de fora falar por eles, né? E a gente começa a entender e escutar o nosso barulho aqui dentro, o que a gente precisa ser curado dentro de nós, né? O que precisa ser melhorado, né? E quando a gente silencia, a gente passa a ser pessoas melhores. Isso é certo, não tenho dúvida disso, né? Então, o silêncio, ele faz a gente aprender, né? A gente aprender muito mais, né? A gente enxergar muito mais. O silêncio, ele faz a gente ouvir muito mais, ok? Então, gratidão por todos aqui, viu? Gratidão, e que o nosso café aqui continue reunindo todos, né? Vamos agregando aí, chamando, convidando outros amigos. Quem não entrou no CMA, no Clube das Mandalas por assinatura, vai lá na bio, faça a sua inscrição, vem com a gente, né? Lá dentro já tem quase 300 aulas lá dentro, então muito conteúdo, muito material para estudo mesmo, né? Você começar aí na arte, na terapia. Bora lá, vamos juntos, viu?
Eu falo que aqui nós vamos criar, né? A gente vai co-criar, criar e realizar o melhor dentro do clube, ok? Então, vamos juntos. Beijo no coração, gente. Bom final de semana e até quarta-feira aqui na nossa Quarta Criativa, né? Tchau, tchau.